Olá pessoal, estou aqui com vocês novamente com uma nova conferência, tá? Com uma nova conferência que a gente vai abordar, tá bom? E essa nova conferência eu denominei como a autoobservação e a morte em marcha, tá? Essa é uma nova conferência nossa a ser exposta, tá bom? Pessoal, antes de mais nada aí, né, gostaria de desejar a vocês um feliz ano novo, né? Que 2013 seja aí repleto de muitas alegrias para vocês, de muitas conquistas e de muitas felicidades, certo? Mas antes, né, tudo isso, né, pessoal, antes de a gente desfrutar de tantas coisas positivas que, se Deus quiser, vai acontecer com a gente aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para fazer sempre uma reflexão, né? Para nós fazermos uma reflexão da nossa própria vida, né, pessoal? E refletir, sobretudo, sobre a nossa existência, que é algo que nos deve importar muito, né? A nossa existência. Porque, como falava, né, o próprio venerável mestre Samael, o homem é o que é a sua vida, né? O homem não é mais do que é a sua própria vida, do que é aquilo que é a sua própria vida. E a gente realmente não é mais do que isso, né, pessoal? A gente não é mais do que é a nossa própria vida, né? A nossa própria vida é que determina o que nós somos, né? E questionar, né, pessoal? Questionar essa existência, entender, sobretudo, o significado dela é fundamental para que a gente possa continuar a trilhar o caminho da existência com mais consciência, com mais sabedoria. E é isso que a gnose nos propõe, né? É isso que a gnose nos propõe, essa reflexão, para que a gente chegue para que a gente possa chegar cada vez mais no sentido real da nossa existência. Porque muitas vezes, né, pessoal, aliás, na maioria das vezes, a gente se perde, né? Nós nos perdemos em coisas supérfluas, né? Em coisas que não vão realmente levar a gente a chegar em um sentido maior da existência, né? E a gente precisa descobrir um sentido mais, digamos, que faça mais sentido, né? Desculpa a redundância, mas é bem isso, para a nossa própria existência. Porque da maneira com que nós vivemos, né, pessoal, da maneira mecânica que nós vivemos, né, a existência ela se torna extremamente aborrecedora, né? Porque a gente está sempre trabalhando para existir, comendo para existir, dormindo e acordando para existir, sem saber o porquê e sem saber o para quê, né? E às vezes a gente se sente até como uma pecinha, né, de um jogo sem sentido. E a gente tem que se aprofundar mais nessas questões e descobrir o verdadeiro motivo da nossa existência. E a gnose, ela vem justamente a nos ajudar, seria a palavra certa, a buscar por si mesmos, por si próprio, o sentido da existência, né?
por si próprio. Porque assim, é erro pensar, né, pessoal, também, que a gnose traz para nós as respostas para tudo, né? A gnose, ela não nos traz a resposta para tudo, né? Mas ela nos dá ferramentas e possibilidades para que a gente possa, sim, por si próprios, investigar e ganhar consciência, então poder tirar o material para responder essas nossas perguntas. E uma das claves, né, uma das ferramentas fundamentais que nos permite avançar no nosso trabalho interior, que nos permite cada vez mais se aprofundar dentro de nós mesmos, na nossa psique, é a autoobservação e a morte marcha, que vem a ser o tema da nossa conferência. Tá bom? Bom, então primeiro vamos abordar, pessoal, o que vem a ser autoobservar-se. É fundamental a gente compreender o que vem a ser autoobservar, né? Autoobservar-se. Pessoal, a própria palavra já diz, né? Autoobservação é observar-se a si mesmo. Mas como observar-se a si mesmo? Eu ficar me olhando, eu ficar vendo o movimento dos meus braços, eu ficar vendo como eu movimento a minha mão, o meu pé? Não, né? É transferir essa atenção, né? Essa atenção que nós temos às coisas externas, aos acontecimentos externos, né? Que nós logicamente captamos através dos nossos 5 sentidos, transferir essa atenção para dentro de si mesmos, para o nosso mundo interior, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções e para todas essas coisas, tá? Que estão acontecendo dentro de nós, no nosso mundo psicológico, no nosso mundo interior. É muito importante, né? Muito importante a gente entender, né, então, esse processo. Parece exótico isso, né, pessoal? Diferente. Como eu vou transferir a minha atenção que tá para fora, né, que está exteriormente para dentro de mim? Isso é possível, né? Talvez a gente se pergunte. E sim é, né? Por quê? Porque a autoobservação, pessoal, é como um órgão, é como a própria visão que nós temos, no caso, o nosso olho, a nossa visão. A gente não aprendeu a enxergar usando esse órgão, né? Quando pequeno, a gente foi usando a vista, até que a gente conseguiu poder perceber as coisas do mundo, né? Poder enxergá-las, assim como a gente foi usando a nossa audição e foi conseguindo escutar as coisas que nos rodeavam, e assim todos os sentidos físicos, né? Lamarck, né, que era um biólogo famoso aí, né? Quem estuda biologia conhece ele, dizia uma frase que tem muito a ver com isso, né? Ele dizia: órgão que não se usa se atrofia, né? E a autoobservação, pessoal, a gente tem que imaginar ela como um órgão. Nossa, é um órgão nosso, né? Como a visão, como a audição, como o olfato, tá? O órgão. E se a gente não utilizar esse órgão, pessoal, se nós não utilizarmos este órgão, ele vai se atrofiar, né? E se nós utilizarmos esse órgão vai se desenvolver. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo prático para vocês perceberem o que é a autoobservação. Vamos supor, tá? Suponhamos que a gente esteja caminhando no centro lá da nossa cidade
e passa diante de uma loja bonita com vários artigos, com várias objetos que a gente gosta muito e quer comprar, né? Veja vocês, pessoal, que esses objetos que vocês olharam lá na loja, que vocês queriam comprar, né? Perdão, desculpe, o objeto que vocês olharam na loja despertou um desejo em vocês, né? O de querer comprar, o de querer ir lá e obter aquele objeto, né? Então, o ato de olhar, né? O estímulo físico de ver aquele objeto despertou um estímulo, uma reação interna, uma reação psicológica. E se a gente está, né, nesse momento em autoobservação, nós vamos não somente ter percebido aquele estímulo externo, como a reação interior que a gente teve. Então pode ser que, né, isso é uma suposição, né, que ao olhar aquele objeto e sentir aquele desejo de comprá-lo, esse desejo pode ter vindo acompanhado de uma inveja, né? Às vezes você quis ter aquele objeto porque um amigo seu tem, né? Porque um amigo seu tem aquele objeto, então você queria ter também, né? Ou poderia ter esse estímulo externo de ver aquele objeto na loja, pode ter ocasionado em você uma espécie de desejo de vingança. Vou ter aquele objeto que é para me sentir superior a outra pessoa, ou simplesmente porque você queria comprar para te facilitar em alguma coisa, né? Facilitar a vida em alguma coisa. Então, todo estímulo externo, pessoal, gera uma reação interna. Isso é claro e incontestável, né? E a gnose nos ensina a estar em autoobservação. E por que motivo estar em autoobservação? Por que motivo, né, está assim tão alerta a esses estímulos internos? O primeiro motivo, né, pessoal, é o de se autoconhecer, né? Esse é o primeiro motivo, o de se autoconhecer, né? Então, vamos colocar isso em tópico, né? Então, o primeiro motivo, pessoal, é o de se autoconhecer, E o segundo motivo, pessoal, de realmente estar em processo de autoobservação é o de conseguir, né, eliminar, ter a oportunidade de perceber o nosso ego e depois de eliminá-lo. Lógico que a parte da eliminação vem do processo da morte em marcha, tá? Mas para que a gente perceba esse ego agindo em nós, como no exemplo anterior, eu senti, de repente pude ter sentido inveja, né? E queria ter aquele objeto porque eu tinha inveja do meu amigo que tinha, por exemplo. Então, se eu estou lá em autoobservação, eu percebi aquele desejo. E aí eu percebi aquele ego se manifestando. Então, o segundo motivo é o de captar, perceber o ego. Ou descobrir o ego, tá? Seria mais interessante. Então, esse é o segundo motivo, né? E mais importante é, então, a autoobservação, ela é um processo mesmo de se autoconhecer, de se explorar, né? Já os antigos, né, os, 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 né?
muitos sábios, eles já diziam, né? Homem, conheça a ti mesmo e será capaz de conhecer os deuses e o universo, né? Essa frase, se não me engano, quem pronunciou foi Tales de Mileto, né? Na Grécia Antiga. E pessoal, ele tinha toda a razão, né? Se o ser humano não é capaz de se conhecer, ele não é capaz de nada, né? Nós vemos por aí, né? Como as pessoas são impotentes diante da vida, né? Por não se conhecerem. Como as pessoas vivem de uma maneira mecânica por não se conhecerem. Como as pessoas não sabem lidar com as situações ao seu redor por não se conhecerem. Como elas causam problemas a elas e aos demais por não se conhecerem, né? Então, pessoal, autoconhecimento é tudo na vida do ser humano, né? É tudo na nossa vida. E para se autoconhecer é necessário auto-observar-se, porque senão não tem autoconhecimento, né? Não existe um meio de se autoconhecer. E é justamente em todas as circunstâncias da nossa existência dolorida é que a gente vai ter a oportunidade de se autoconhecer, né? E vai ter a oportunidade de descobrir, de captar, de perceber o nosso próprio ego, né? Que é fundamental, né? Porque, como eu havia explicado na conferência anterior, o ego, ele faz o quê? Ele aprisiona a nossa consciência. Ele fecha a nossa consciência numa caixinha, né? Dentro dele, né? Uma caixinha, simbolicamente falando, dentro dele. E ao fazer isso, ele tira de nós o melhor, né? Ele tira de nós a nossa consciência, a nossa sabedoria. Então, tem muita gente que anela, né? Deseja ter consciência, deseja ter sabedoria, deseja ser uma pessoa melhor, deseja se livrar de tantas amarguras e tantos sofrimentos que a vida lhe causa, que as circunstâncias lhe causam, mas nunca se preocupou em se auto-observar, em se conhecer a si mesmo, em descobrir o seu próprio ego.